Paz e graça, paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Mais um vídeo para vocês. Há muito tempo que eu não posto vídeo devido à minha operação. Estou, sem meus dentes, sem minha prótese. Então fica difícil. Mas o que posso fazer, estou fazendo, ok? Bem, meu irmão, aqui quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João ou pastor João, fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 666 da besta, ok? Um pouco barbudo, mas estou aqui para a honra e a glória do Senhor Jesus para falar com vocês sobre aquilo que eu tenho pregado, a escatologia, a volta de Jesus. Eu lembrando em passagens bíblicas, eu quero que você se recorde e veja da mensagem do Senhor nosso Deus, do nosso Pai, o nosso Deus Criador, em nome de Cristo, o Salvador. Quero que você medite a palavra. Eu não quero que você acredite em mim, mas aquilo que eu citar aqui, vá até as Escrituras, leia as Escrituras, medite nas Escrituras. A palavra diz bem claro que aquele que não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria dos céus. Peça a Deus sabedoria do céu, não humana, não a terrena. De nada adianta se fizermos teologia, estudarmos, se nós não tivermos a revelação do Espírito Santo de Deus, ok? Então é necessário orar e pedir ao Pai. A Bíblia ensina isso. Aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que Deus agrada em dar. Então é o que eu recomendo a você. Porque muitas das vezes você lê a Escritura, você lê a Bíblia, mas você não entende. A palavra diz que Deus revela aos seus pequeninos, que Deus revela aos seus filhos, que nada deixa em oculto aos profetas. E Deus, nosso Pai, nos comprou com o sangue de Cristo e fez rei e sacerdote para a glória do seu nome, ok? Então, meus irmãos, no vídeo de hoje, muito tempo que eu não posso, só trabalhando aqui na chácara. Estou aqui na chácara. Nós estamos entrando agora na temporada de preparar a terra. Já preparei a terra, estou plantando e vou mostrando para vocês nos vídeos aí, ok? E eu me afastei do sistema, estou me afastando cada dia mais do sistema da cidade grande, me afastei do sistema político, me afastei do sistema religioso. A palavra diz bem claro que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele nos orienta e nos ensina pela palavra. A palavra que está nas Escrituras é a bússola que nos ensina como caminhar, como andar, ok? E prosseguir nessa caminhada até a volta de Jesus, ou até o dia que você parta, ou o dia que você venha partir para a eternidade. Essa carne, a tua carne, volte ao pó. Do pó veio, ao pó tornará. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês com grandes evidências que aí está. Observamos que claramente, declaradamente, falam da nova ordem, uma nova ordem internacional. Matéria do Pleno News agora. A China propõe uma nova ordem mundial ao lado da Rússia e da Índia. E adivinha quem vai estar do lado? Adivinha? Você já sabe. Brasil, né? O presidente da China, Xi Jinping, propôs nesta segunda-feira a criação da iniciativa da Governança Global, IGG, possível embrião de uma nova ordem mundial. A proposta foi divulgada durante o encontro com a presença de 20 líderes de países não ocidentais, incluindo o russo, Vladimir Putin, e o indiano Narendra Modi, o Narendra Modi. Olha, a gente está escalando numa velocidade muito rápida por uma mudança global gigantesca. Uma mudança que, sem sombra de dúvidas, vai impactar a história como a gente conhece, vai impactar o mundo como a gente conhece.
E aí, assim como o Foro de São Paulo sempre foi tratado como uma teoria da conspiração, coisa de conspiracionista. Essa questão da nova ordem mundial, eu lembro que quando eu era jovem ainda, eu devia ter uns, 17 anos, por aí. Viralizou a época, assim que começou a internet viralizar, né? Viralizou um grupo de vídeos, né? Alguns vídeos de um cara que tinha uma voz bonita, né? E ficava falando da nova ordem mundial, dos Illuminati. Você lembra desses vídeos? Eu não lembro o nome do cara. Isso já tem o quê? 20 e tantos anos. Eu vou trazer agora a versão brasileira feita pela Verdade Oculta de um documentário internacional intitulado Fight the New Order, ou Lute contra a Nova Ordem Mundial. Esse documentário narra com fatos, provas, evidências a grande conspiração, a real conspiração que há dos senhores do mundo contra a humanidade. E é bom que você fique bastante atento, e eu chamo a atenção principalmente de você que não acredita na conspiração e que às vezes até se coloca de forma involuntária, mas ao lado dos Illuminati, fazendo justamente aquilo que eles querem que a gente faça. Ou seja, que dê um descrédito a essa questão da conspiração. Então eu gostaria que você assistisse esse vídeo com bastante atenção. A nova ordem mundial é o termo usado para descrever um novo mundo orwelliano, onde as liberdades individuais são inexistentes e tudo controlado a partir de um centro único. A nova ordem mundial está sendo construída passo a passo pela elite, que também pode ser chamado de Estado Profundo, Illuminati, Mão Oculta, Governo das Sombras, Elite Global. E ele ficava falando, né, dos Rockefeller, da nova ordem mundial, e todo mundo falando, nossa, todo mundo assustado. Depois a internet meio que popularizou, né? E aí todo mundo, isso é coisa de teoria da conspiração. Pois é, coisa de teoria da conspiração é o caramba. É igual a questão do próprio Foro de São Paulo, que todo mundo falava que era conspiração. Quando riram do Cabo Daciolo, falando dos caixões da FEMA, que teria um extermínio em massa de pessoas, e aí logo depois veio o quê? A pandemia. Né? Daqui um despertar, que todos possam pesquisar. Quando eu falo de uma morte de massa que está por vir, eu estou falando do final de um ciclo de 70. Estudem sobre os caixões da FEMA. Observe isso que o Daciolo está falando agora, caixões da FEMA. Existe um cenário de morte de massa provocando para qualquer momento. Os caixões da FEMA é que já tem, o governo americano já encomendou muitos caixões, não é isso? Sim. E já está guardado num depósito, tipo uma área 51 que está guardando um monte de caixão. Espalhado pelo mundo já. Já está sendo espalhado pelo mundo. Você acha que vai ter um genocídio mundial? Existe uma guerra iminente para acontecer. Pare. Então, tudo para eles é teoria da conspiração. Mas enfim, eu acredito sim que estão loucos para criar uma nova ordem mundial onde eles vão te dominar e você não terá um pingo de liberdade. Você não poderá, escolher nada na sua vida mais. Eles vão dominar tudo. Pode ter certeza que eu temo isso sim. E você?
O próprio sistema da besta, do sistema mundano, dos cientistas, dizem que quando nós falamos de uma nova ordem internacional, é a teoria da conspiração. Mas, como eu disse, há muitos anos vem se propagando essa ideia de uma nova era, de uma nova ordem internacional. Somos vigiados o tempo todo por esse sistema corrupto de políticos. E você tem que entender que nós vivemos o final dos tempos. Jesus nos alertou, nos mostrou que no final dos tempos as coisas iam se intensificar. Perguntaram, quais são os sinais? E Jesus disse, Mateus 24, muitos sinais. Mas um dos maiores sinais e evidências é que o amor de quase todo se esfriaria. Que a sua volta seria como nos dias de Noé. Como podemos então saber como nos dias de Noé? A palavra diz que nos dias de Noé, o povo era mau. Havia muita maldade. As pessoas não tinham temor de Deus. Tanto segundo os estudiosos, cientistas, dizem que naquela época existia de 700 milhões a 2 bilhões de pessoas. Contudo, foram salvos 8 pessoas. Será que vai ser diferente agora? Jesus esclarece e mostra para nós a verdade pela Escritura daquilo que Ele é onisciente, onipresente e onipotente, todo-poderoso. Sabe de todas as coisas, futuro, presente e passado. Passado, futuro e presente. O Senhor está presente em todos os tempos. Não é como homem. E Ele já viu o futuro, já nos revelou como vai ser. E Ele diz, porventura, quando o homem voltar à terra, achará alguém servindo? Porventura, quando o Filho do homem voltar à terra, achará fé na terra? Ele já deu essa resposta para você e para mim, para os homens de Deus, para os filhos de Deus, para os seus profetas, para os seus sacerdotes. Ele deu a resposta, dizendo que a sua volta seria como nos dias de Ló. Seria um mundo perverso. Ele disse que a sua volta seria nos dias terríveis, no qual o homem não acreditaria, não teria fé. Não estaria servindo a Ele. Não teria o seu temor. Mas só a maldade imperaria. É o que Ele nos ensina. E nós, vindo para os dias de hoje, no tempo da modernidade, nós observamos que, conforme está nas Escrituras, meus amados, eu vou deixar o vídeo para vocês assistirem e para vocês fazerem as suas análises. É hora de entender que o amor nosso, nosso amor, o amor do ser humano, a cada dia está se esfriando. Vivemos num tempo do sistema religioso que coloca dogmas, e há milhares, ou a centenas ou a milhares de religiões no mundo todo, e cada um se apraz a si mesmo, dizendo, aqui é o certo, aqui é o caminho, aqui é a verdade, aqui você será salvo, aqui é o certo. Mas não prega a verdade. Quem é essa verdade? Jesus. Enquanto que uns dizem, a minha igreja é a certa, a minha igreja guarda o sábado, a minha igreja faz isto ou aquilo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. É Jesus que é o caminho. A palavra bem clara ensina também que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Vós sois o templo do Espírito Santo de Deus. Você é o templo. Jesus disse, eu bato na porta. Toque. Ele bate na porta. Sabe o que é a porta? É o teu intelecto, teu entendimento. Ele fala com você. Se você abrir o coração, Ele vai entrar e vai fazer morada. Ele vai cear com você e você vai cear com Ele. Você vai obedecer os mandamentos e os ensinos e alcançará em Cristo Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, o reconcílio para com o Pai, para ser salvo.
Mas observamos que nessa era moderna, a era do fim, a era de Sodoma e Gomorra, a era de Noé, a era da perdição, a era que não tem fé, a era de rebeldes, a era da maldade, a era dos homens, do reino humano, da política, a era do reino do anticristo que vivemos neste momento agora, é para o fim. Por isso devemos meditar sobre aquilo que Jesus ensinou para nós. Está lá, se eu não me engano, no versículo que diz assim: quando disserem a paz e segurança, virá repentina destruição. Não é assim que diz? Está escrito, deixa o versículo para você aí. Estamos vivendo agora neste momento o qual a própria China divide, digamos, a face da terra em dois âmbitos de vida: socialismo e capitalismo. Mas vemos que na verdade é tudo um engano e se levanta uma nova ordem internacional. Vejam os vídeos que aí estão na internet. A cúpula de 2 dias na China reuniu mais de 20 líderes de países não ocidentais, entre eles o presidente da Rússia e o primeiro-ministro da Índia. Narendra Modi e Vladimir Putin caminharam de mãos dadas até o anfitrião Xi Jinping. No discurso de encerramento, o presidente chinês defendeu uma nova ordem mundial. Ele propôs um sistema de governança mais justo e prometeu dar mais voz aos países em desenvolvimento. As palavras de Xi Jinping foram interpretadas como uma crítica direta aos Estados Unidos, que têm imposto taxas comerciais a várias nações, incluindo a China e a Índia. Fala-se de uma nova ordem, uma divisão, um reino dividido em toda a face da terra. O próprio Senhor Jesus ensina a nós, nos mostra que o reino dividido por si próprio se destrói. Ele não prospera. O reino dividido vai se destruir sozinho. E esse reino dividido é o reino dos homens. E ele deve ser eliminado para que venha o reino eterno, o reino de Deus. Mas para que isso aconteça tem que haver o quê? O cumprimento das Escrituras, o qual o próprio Jesus nos revela pelo seu Espírito Santo, pela sua palavra, que quando disserem a paz e segurança, então virá repentina destruição. E vemos aí aqueles que pregam essa paz e essa segurança. Observamos o governo dessa era, governo Trump, governo conservador, e aqueles que estão lutando pelo mundo estável, pelo mundo de paz e segurança. A ordem se traz do caos. Se provoca o caos e vem uma ordem, estabelece a ordem. E diz: eu estabeleci a ordem. O anticristo fará isso, vai trazer paz e segurança. Lá em Daniel capítulo 8, verso 23 a 25, diz que no final do reinado deles, desses governos terrenos, do reino humano, haverá muitas rebeliões, está lá, ó. E no final do reinado deles, ó, Daniel 8, 23 e 25. Daniel 8, 23 e 25 diz: e no final do reinado deles, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo. Qual que é a rebelião máxima? É o que está acontecendo agora. A esquerda desejando o quê? Tudo aquilo que não presta. Sodomismo, amor, tudo aquilo que é implantado sobre o sodomismo, Sodoma e Gomorra, desejando o mal. Diz aqui no final do reinado deles, que seria no fim, quando a rebelião dos ímpios tiver chegado ao máximo, e nós estamos chegando no máximo, o qual a esquerda deseja. Você vê muitos vídeos aí desejando a morte daqueles que se diz ser conservador ou que pratica pelo menos a justiça do mandamento de Deus. Não que sejam salvos ou estão em Cristo, mas que pelo menos procuram viver a justa lei de Deus, mesmo não sendo salvos, mesmo sendo pecadores, mesmo sendo
digamos assim, até mesmo de outras religiões, mas eles são conservadores. Tentam conservar a família. Não servem a Cristo, mas servem à lei, pelo menos daquilo que diz o que é certo na consciência que está aqui, ó, no intelecto, no conhecimento. E eles se rebelariam, mas a palavra diz que então surgirá, surgirá um rei de duro semblante. Mestre em astúcia. Não te lembra alguma coisa? Um semblante, duro semblante, que quer justiça, que quer paz e segurança, que quer justiça. Um governo de semelhança ao conservadorismo. Vemos aí agora o Trump, Donald Trump, conservador, homem de duro semblante. Não estou dizendo que ele é o anticristo, não estou dizendo que ele é a época do fim, não sabemos, ninguém sabe, somente Deus sabe. Mas parece semelhança. Isso é para nós observarmos. Observamos que nós estamos vivendo uma guerra, um grande Armagedon. E esse Armagedon é um Armagedon espiritual. E aqui diz que, Daniel 8:23, surgirá um rei de duro semblante, mestre em astúcia, um homem muito inteligente. O Donald Trump está trabalhando com muita astúcia. Diz que ele, lá no verso 24, ele se tornará, então ele vai se tornar, ele se tornará muito forte, mas não pelo seu próprio poder. Ele provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo quanto fizer. Então, esse governo que está se levantando aí, nessa era de 2025, do Trump no caso, ele é astuto. E ele está provocando muita devastação contra o que? A esquerda, que só quer o mal. O governo da besta vai fazer isso. Ele vai falar como cordeiro, vai falar de justiça, e vai fazer justiça, e vai trazer paz e segurança. E vai dizer, aí, agora nós instauramos a paz e a segurança. Está lá, leia Daniel 8:23 e 25. E diz mais que esse governo do anticristo vai enganar. É um governo conservador. E ele vai prosperar em tudo quanto fizer. Ele provocará devastações terríveis e será bem sucedido em tudo quanto fizer. Destruirá os homens poderosos, os ricos. E também depois diz aqui que ele destruirá os homens poderosos e o povo santo. Com o intuito de prosperar, ele enganará muitos. E vai se considerar superior aos outros. E destruirá a muitos. Leia lá, Daniel 8:23 a 25. Te lembra alguma coisa nesse tempo? Nós observamos pela palavra aquilo que Jesus ensinou. Um reino dividido por si próprio se destrói. Os homens vão se destruir. A palavra diz que os homens entesouram a terra para o dia do grande fogo. Fala em Pedro. O apóstolo Pedro nos ensina que os homens constroem, para o dia do grande fogo. Que está reservado para os ímpios, para os maus, e para que a terra seja destruída. A palavra diz que a terra está reservada para isso. E nesse contexto, meus irmãos, nós temos que entender que os sinais aí estão na nossa face, diante dos nossos olhos,
Perante nossos ouvidos, escutamos e vemos o que está acontecendo. Que caminhamos para a reta final. E esse governo que virá, ele vai enganar. Vai ser um governo conservador. Por isso que nós não lutamos essa luta terrena, luta da carne. Não. Certa vez, acusaram Jesus, dizendo: teu reino é daqui, você diz que é rei. Ele falou assim: não, meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus discípulos lutariam por mim. Jesus tomou a orelha do Malco, que Pedro cortou, e curou de volta. E disse, foi lá e fez um milagre. Disse a Pedro: com ferro se fere, com ferro será ferido. Mas Jesus deixou bem claro que esse reino, meu reino não é deste mundo. Se fosse assim, os meus lutariam por mim. Então ele disse: não temos que lutar, nem contra a carne, nem contra o sangue. Jesus deixou muito bem claro isso para mim e para você. E nós não devemos se envolver com a política, se envolver com as coisas deste mundo. Porque quando você se envolve, você tem que dizer que você vai trazer uma melhoria, que você vai fazer isso ou aquilo, sendo da direita ou sendo da esquerda. Os da esquerda são claramente declarados que são pró. Tira a criancinha, são pró. Sodomismo, são pró. Tudo que não presta. O da direita vive no mundo do engano espiritual, mas conservam-se dentro da verdade e da justiça que Deus constituiu. Que Deus nos instituiu o quê? A justiça, as autoridades, para que nós venhamos respeitar. Os homens foram constituídos, como diz, para ser reis, para ser governadores, prefeitos, mas para fazer o bem para o povo. Mas não é isso que acontece. Eles só desviam-se da verdade e roubam a nação, roubam o povo. Eles roubam o órfão, roubam a viúva e roubam o estrangeiro. E roubam o estrangeiro, a viúva e o órfão, a viúva e o estrangeiro. E pagarão com o preço da eternidade e da condenação eterna, se não se converterem. Dentro desse contexto que eu falei para vocês e estou falando, sabemos então que nós estamos vivendo o tempo do final, o tempo do fim. 2000 anos depois da morte de Cristo, nós observamos os sinais no céu, na terra, o modo de viver, o modo de comportar e de estar diante da sociedade. Por isso eu deixo o vídeo para vocês refletirem e buscar nas Escrituras. Vivemos uma geração perversa, meus irmãos, onde as igrejas criaram dogmas, criam impérios, mas não tem amor com seu semelhante. Não ama o seu semelhante. Não tem temor de Deus. Não tem amor. Nós vivemos o tempo da igreja que está escrito na palavra. Porque chegará o tempo que apostatarão da fé. Chegará o tempo que darão ouvido ao espírito de demônios. Está escrito isso. Chegará o tempo da apostasia. O que é apostasia? O abandono da verdade, o abandono do evangelho. E é o que nós vivemos hoje. Cercar-se-ão de mestres, pastores, segundo as suas próprias cobiças. Não é assim que está escrito? Que chegaria esse tempo, o tempo da apostasia, que teriam coceiro no ouvido e cercar-se-iam de mestres segundo as suas próprias cobiças. Eu vou buscar minha bênção, eu quero meu dinheiro, eu quero meu carro, eu quero minha casa, mas a sua alma está indo para o inferno. Ah, meus irmãos, se esquece o homem que ele é como a névoa,
É como um fôlego, é como um vento, que aqui está, já com um pouco não existe mais. Se esquece o homem que nasceu uma vez e depois a morte e o juízo eterno. É hora de refletir, meus amados e queridos irmãos. Eu estou aqui trabalhando na chácara, me afastei do sistema da cidade grande, vou lá para resolver meus problemas e estou aqui trabalhando, preparando a terra, plantando. Quem saiba, Deus não sabe de todas as coisas. Talvez esteja aqui recebendo um livramento do Senhor, que muitas coisas que poderiam ter acontecido na cidade grande pode acontecer. A minha alegria é o Senhor Jesus. A minha alegria é Cristo, a minha alegria é o Pai Deus Criador, mesmo que muitas das vezes a minha pequena fé. Às vezes eu penso, meu Deus, vivemos pela fé num Deus invisível, mas que podemos ver a sua glória na natureza, na nossa vida. Olhamos para nós e nós nos enojamos do nosso pecado. Nós somos pecadores, somos falhos. A palavra diz que não há um justo sequer, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo sequer. Mas mediante a fé em Cristo somos justificados e recebemos a salvação pela fé. Olhamos para nós, sentimos nojo do pecado que cometemos todos os dias. Mas a palavra nos dá um conforto, nos ensina que na verdade o seu corpo, o meu corpo, a nossa carne está morta por causa do pecado, mas o Espírito vive mediante a justiça de Deus, mediante a justiça que Jesus fez por nós e ofereceu ao nosso Deus, Pai e Criador. Meu irmão, minha irmã, jovem, ancião, não olhe para o mundo, não olhe para falso profeta, não olhe para mercenários, não olhe para o homem, olhem para Deus, intermédio de Cristo Jesus, lendo a palavra, crendo na palavra. É impossível, diz a Escritura, agradar a Deus se não tiver fé. Tenha fé, creia no nome de Cristo Jesus, o Salvador, o Filho de Deus, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa é a mensagem que eu deixo para você, depois de tanto tempo que eu não faço um vídeo para você. Eu deixo uma sequência de relatórios ou de imagens de vídeo para você fazer uma base do que estamos vivendo nesse momento de agora, nesse tempo de agora. Hoje é dia 14/9/2025. Volte para Cristo, volte para Deus em Cristo Jesus. Receba a tua cura, receba a tua bênção segundo a vontade de Deus. Creia na mensagem, creia na palavra. A palavra diz: pedi, pedi, dar-se-vos. Aquele que pede recebe, aquele que busca acha. Assim será para você, meu querido e amado irmão, pela fé. E na fé pela palavra, vivemos os últimos dias na face desta terra. Quem saiba você fala, não, mas não vai acabar agora, vai acabar daqui 100 anos. Mas você não vai viver daqui a 100 anos, você não vai estar vivo. Eu estou com 55 anos, daqui a 100 anos, nem o pó acho que vai existir mais de mim. Estarei na eternidade. E temos que lembrar daquilo que o apóstolo Paulo disse: combati o bom combate, guardei a fé. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Então, mesmo que falhos, mesmo que pecadores, nós somos mais que vencedor. Não na carne, mas no espírito. Somos mais que vencedor por aquele que nos amou. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Jesus, que é Cristo Jesus.
pelo seu Espírito Santo que nos conforta, que nos consola, que nos ensina, que nos repreende e que nos traz a alegria de sabermos que nós cremos na mensagem da cruz, na mensagem do Evangelho, nas coisas que nós estamos contemplando e vendo que está acontecendo na face desta terra. Queridos, eu sempre falei e falo e torno a frisar esse vídeo. Não se preocupe com o que haver de comer, com o que haver de vestir, pois o vosso Pai sabe o que vós necessita. Antes mesmo de você pedir alguma coisa para Deus, Deus sabe o que você precisa. Eu acho dentro do meu coração, assim, entrelaçado em tantos mistérios, que temos que pedir. Deus se agrada que os filhos vá a Ele e peçam. Ele sabe o que nós precisamos. Mas Ele quer que nós vamos e pedimos. Ele quer que nós acreditamos, que nós criamos. Aí Ele faz. Mesmo na hora da angústia, ou da luta, ou da situação difícil, passando Ele vem e opera aquilo que é impossível para nós. Uma cura, uma situação financeira terrível. Como eu disse, eu sempre digo que aquilo que é para se ter, ninguém pode tirar. Mas o mais importante de toda essa história, da sua biografia, desde o dia que você nasceu, você sabe qual que é? O mais importante é buscar o reino dos céus e sua justiça. Que as demais coisas vão ser acrescentadas. Quem disse isso foi o meu Salvador, o Cristo, o Filho de Deus. Ele disse isso. Em tudo, pare tudo que está fazendo. Pensa e reflete. Buscai antes o reino de Deus, a sua justiça, que todas as demais coisas Ele vai ser acrescentado. Isso é questão de fé, meu irmão. Questão de fé, irmã. Questão de fé, jovem, ancião, enfim, mulher. Quem esteja vendo essa mensagem, se você obedecer, crer, coisas maravilhosas Deus vai fazer na sua vida. Mas o mais importante de tudo isso é seu encontro com o Pai, reconcílio com o Pai, intermédio do Senhor Jesus. E tudo que você fizer, faça no nome de Jesus. Ore ao Pai, em nome de Cristo. Peça em nome de Cristo, apresente em nome de Cristo, se arrepende em nome de Cristo, e o Pai vai te ouvir. Porque o nome é sobre todo nome. Porque Jesus disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então somente no nome de Jesus. Você vai orar no nome de Jesus. Você vai pedir no nome de Jesus. Tudo no nome de Jesus. E Deus vai conceder segundo a vontade dEle para você, para a tua família, para os teus amigos, para o teu familiar. Creia somente e você receberá. Creia somente e você receberá a sua vitória na vontade de Deus. A palavra diz que Deus não tem prazer na morte do pecador. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está lá em Ezequiel. Mas antes que eles se arrependam e venham ter o conhecimento da verdade e sejam salvos para morar no reino dos céus, na glória eterna, aonde nós o veremos, o Criador, nosso Pai, como Ele é. Teremos, após a partida, um dia o Senhor Jesus nos vai ressuscitar e vai nos dar um corpo glorificado, igual dos anjos, semelhante ao dele, aonde nunca mais vamos sofrer, nunca mais teremos enfermidade, nunca mais vamos chorar, aonde diz a Escritura que o reino dos céus não é comida nem bebida, mas sim paz, justiça e alegria no seu Espírito Santo. Essa é a promessa que Deus tem para mim, para você e para toda a humanidade. Paz, justiça e alegria no Espírito Santo, lá no céu, se é que nós viemos a obedecer a sua mensagem, se nós crermos na mensagem do Evangelho, se nós crermos no Deus invisível,
Como disse o próprio Jesus, e eu gosto muito de falar sobre isso, o qual ele disse para a samaritana, lá no poço, ele disse para a samaritana: eis que os verdadeiros adoradores adorarão a Deus em espírito e verdade, porque importa que Deus seja adorado em espírito, porque Ele é espírito. E Ele é galardoador. Ele abençoa, Ele prospera. Ele faz tudo o que lhe apraz, a sua vontade, e não na nossa vontade. Por isso, meus irmãos, eu deixo esse vídeo para você meditar, refletir que vivemos final dos tempos, os últimos dias. E eu quero que você se apegue a Jesus, não se apegue a uma placa. Não carregue placa pesada nas suas costas. Mas toma a cruz de Jesus. Não carregue placa de igreja nas tuas costas, não. Mas carregue a cruz de Cristo. Jesus falou assim: aquele que quer vir após a mim, renuncie-se a si mesmo. Renuncie-se a você mesmo. Ai, quero isso. Ai, quero aquilo. Eu preciso disso, preciso daquilo. Você não precisa de nada. Você precisa de Jesus. Você precisa do provedor. Jesus disse: aquele que quer vir após a mim, renuncie a si mesmo. Toma a tua cruz e segue-me. Jesus foi muito bem claro em mostrar para mim e para você, mediante a palavra que está escrita e imortalizada, que Ele, Jesus, sendo o Criador de tudo e de todos, sendo nosso Deus, nosso Salvador, Cristo, Ele dizia muito bem claro que Ele via as aves do céu, tinham os ninhos, as raposas tinham os coviços para se esconder, mas Ele, o Filho de Deus, o Criador de tudo e de todos, não tinha onde reclinar a sua cabeça. Contudo, a palavra diz que Ele foi fiel até a morte para pagar o preço do teu pecado, do meu pecado, do pecado da humanidade, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todo que nele crê não seja confundido. Então, meus irmãos, vivemos por fé em Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É Cristo. Não existe igreja A, B ou C que leva aos céus. Eu até digo que existem muitos Cornélios por aí, centuriões como Cornélio ou centurião, que não estavam na igreja, que não eram religiosos, mas ele vivia tudo aquilo que Deus ensinava, e depois cumpriu-se tudo aquilo que foi lhe pregado: o batismo, o crer no Senhor Jesus, o crer no Cristo de Deus, o crer no Cordeiro de Deus, e eles receberam a salvação. Então há muitos que aí estão, são muitas criaturas que ainda não são filhos, mas que vivem a justiça e a lei de Deus. E é preciso então levar a mensagem aos nossos filhos, começando por nós, pela nossa família, abranger nossos amigos e até mesmo inimigos, mostrando para eles a realidade de céu e inferno, salvação e condenação. E tudo isso embasado em quem? Em Cristo, o Filho de Deus, que trouxe a lei e a justiça, que nos ensina a boa nova, que nos traz o reconcílio intermédio dele nos traz o reconcílio com o Pai, para que possamos alcançar a salvação, deixando de todo o imbróglio, deixando de todo o pecado, da fornicação, do adultério, do roubo, do engano, da mentira, da idolatria principalmente. Há muita idolatria. O que afasta mais do homem de Deus é a idolatria, a adoração a homens, a imagens, ao sistema, ao dinheiro, enfim. Até mesmo a pais e mães que amam mais seus filhos do que a Deus. A esposa que ama mais a esposa, a esposa que ama mais o esposo do que a Deus. Por isso que a Bíblia diz: não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tem que meditar nisto. E nos repreende.
adúlteros e adúlteras. Se vocês querem amar mais o mundo, querem amar as coisas dessa terra, constitua-se então inimigo de Deus. Se queremos amar mais as coisas deste mundo, mais as coisas dessa terra, então se constitui inimigo de Deus. Porque, na verdade, as Escrituras ensinam que nós devemos reverência a nosso Pai e Deus Criador e prestar somente a Ele culto e adoração, ao único Deus, Criador dos céus e da terra. Em intermédio do sacrifício pago do seu pecado, o qual Jesus pagou, sendo açoitado, cuspido, humilhado e morto por causa do teu pecado, por causa do meu pecado, por causa do pecado da humanidade. Então ele de graça se ofereceu a você, por você, pelo seu lar, pelos seus filhos, pelo seu familiar, enfim, por todos, até o confim da terra, até os confins da terra, por todos, ele se humilhou. Jesus se fez maldição, se fez maldito, para que nos tirasse da maldição. E ele hoje quer tirar a tua bênção. Mas saiba, meu irmão, com clareza de toda a verdade, que quando nós passamos a servir a Cristo, nós sabemos que nós tomamos a cruz de Cristo. Como eu torno a refrisar, esse evangelho barato, morno que pregam aí, mentiras e engano, que você vai se dar bem, que é tudo alegria, que é tudo maravilhoso, é mentira. Lembre-se do convite de Jesus: aquele que quiser vir após a mim, renuncie-se a si mesmo, renuncie-se a você mesmo. Então pega a cruz agora do Senhor Jesus, toma a minha cruz, disse Jesus, e segue-me. Então, se Jesus está te convidando para tomar, para o convite de morar no céu, você vai ter uma caminhada, você vai ter luta, você vai ter muitos problemas, mas há uma promessa, que nós podemos todas as coisas, que nós venceremos, porque somos mais que vencedor, porque Jesus venceu o mundo. Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci. Então, em outras palavras, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Então também somos mais que vencedor, como disse o apóstolo Paulo. Mas isso não isenta a mim, não isenta a você de passarmos privações, necessidade. Vamos passar necessidade, vamos ficar doentes, vamos ter lutas, batalhas, guerras. Fora o Armagedon que está aqui, ó, no nosso entendimento, no nosso intelecto, no nosso coração, na carne, que nos cravam com as coisas deste mundo, do pó. Pois há uma batalha entre a carne e o espírito. O espírito busca as coisas do espírito, a carne busca as coisas da carne. Então vivemos o Armagedon. Mas nesse Armagedon, o Senhor nos garante a vitória, nos garante as bênçãos, nos garante a eternidade, mesmo que com sofrimento. Não deixamos de passar por situações difíceis. Ficamos doentes, temos dores, perdemos audição, olhos, perdemos a visão. Muitos perdem a visão, ficam cegos, ficam velhinhos, debilitados e morrem. Eu vou passar por isso, você vai passar por isso. Nós estamos num corpo que está morto, como eu disse, por causa do pecado. Já está morto, mas o Espírito vive para a glória de Deus, em Cristo que fez justiça. Se nós crermos, somos mais que vencedor. Amém, meus irmãos? Fique com os vídeos e tire suas conclusões. Se coloque na presença de Deus. Não se deixe enganar por esse mundo. Não ameis o mundo e nem que no mundo há, pois aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Sai do meio da Babilônia, povo meu, e não seja participante dos seus pecados, diz o Senhor. Está na Escritura, para que nós não se deixamos nos envolver com esse mundo, com política, com engano, com dogmas de igrejas, com placas de igreja, mas
Seja fiel, como foi a samaritana, aquilo que Jesus disse. Seja um verdadeiro adorador, que adore a Cristo em espírito e em verdade, que adore a Deus em espírito e em verdade, que adore o Espírito Santo em espírito e em verdade, pelo que está escrito. Professamos a fé e confessamos a fé em Cristo, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Amém? E até o próximo vídeo, meus irmãos. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, na paz do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo, que te ensina e te convence de todo pecado. E até o próximo vídeo, se assim Deus quiser. Vou mostrar aqui o pé de coca. Ó, lotado de florzinhas, né? Aqui são tudo cocãs que vai dar, ó. Tudo cocãs. Esse é o pé de cocã. Muito legal, né? Vai dar muito cocã. Tem cuidado com o barro. Vai pra... Lotado. Se der tudo aí vai dar boa colheita de cocã. Hoje o seu João tá plantando milho, ó. Eu vou buscar ele pra plantar milho, porque ele tá cansado demais hoje. Meu Deus. Depois eu planto abóbora e a mandioca. Ficou bom, né, seu João? Ficou bom, seu João? Ficou bom, olha. Ei, seu João. Esse é seu João. Seu João. Isso aí, Peter, olha, ó, tamo na área aí, vamos lá. Vou virar a bagaça.
trator tá voltando. Pera aí, mas 60 metros. Vocês, lá levei o trator lá embaixo pra trabalhar. Eu fiz isso certinho lá no sítio. Tá de graça, meu Peter. Ó, tô aqui no terreno hoje. Estive ontem aqui. Né? A vim desci com a carretona, né? Essa é 2.0. Mais um vídeo de lembrança pra fazer pra nós, Peter. Esse é um vídeo de lembrança pra nós. Trabalhando. Nossa rua particular. Nossa rua particular. Glória a Deus. O trovão azul. Tá mais pra trovão cinza, né? Ó, o Peter só no palanque, lembrando do palanque. A irmã só não pega ali. Eita Deus. Olha, viu? Guardar lembrança. Coloca lá no nosso canal e já era. Quando eu estiver bem velho, nós vamos lembrar. Ô, Glória. Verdade, coisa legal. Hoje nós vamos plantar, ó, pessoal, agora eu tô aqui, ó, vou plantar o terreno do Peter aqui, ó, do Peter Park. Mandioca branca e mandioca da amarelinha, ó. Estamos aqui, ó, fazendo palanque para cercar. Mas é tudo prazeroso, né, fazer as coisas aqui. A gente mesmo, com o suor da gente, né? Dentro. Quando tiver com milharal, vamos fazer outro vídeo para guardar de lembrança. E o Peter com a sua engenharia aqui, ó, só no palanque. Vamos jogar nesses buracos que eu já fiz aqui, ó. Tá vendo aqui? Já tá pronto aqui, ó. Só plantar. Aí eu vou colocando lá as ramas ou vice-versa e o vai cobrindo, entendeu? Aí nós vamos plantar